Dando essa introdução, inicio então a mensagem falando justamente sobre o que esse nosso Pai, Ele faz em nossas vidas. Eu acabei de cantar aqui, justamente que esse Pai que nos adotou. Amor, só vê se está muito escuro, senão só acende essa daqui, essa de cá. É daqui, não. Acho que vai dar. O segundo é. Acho que vai dar para ver mesmo assim. Tá, vai dar para ver. Não tem muitas figuras. Tá bom, tá bom. Tá. E aí pode passar um slide. Hoje eu não trouxe o meu. Passar. Nós estávamos perdidos. Nós éramos órfãos e tínhamos esse sentimento de orfandade. Por mais que você teve um pai biológico, que você conviveu com ele, na verdade o sentimento, sempre na maioria dos nossos corações, era de uma pessoa que vivia e sentia como órfão. Nós sentimos abandonados, vivíamos não como filhos pertencentes a um reino, mas nos comportávamos como escravos. A Bíblia diz que nós estávamos como escravos do pecado e já estávamos sentenciados a isso. Então, como que nós vivíamos, e muitas vezes chegam à igreja e passam a só frequentar a igreja e não percebem que a sua postura perante o dia a dia é de como alguém que vive como órfão, de alguém que ainda busca validação, alguém que busca ainda ser reconhecido por alguém, mas esse nosso Deus já te reconheceu como filho. Então nós pensávamos como órfãos, agíamos como órfãos, mas vivíamos como escravos. Mas graças a Deus que agora nós pertencemos a alguém, nós temos herança, temos um nome, temos um sobrenome, estamos ligados a este reino. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a mudança que começa a acontecer dentro de nós, porque diferente de um filho que ele nasceu da mesma essência, né? Quando nós temos um filho, o que ele carrega automaticamente é uma carga de DNA que, por mais que esse filho nunca conheça seus pais, ele vai agir muitas vezes com um comportamento muito próximo aos seus pais que ele nem conheceu, porque ele carrega uma carga de DNA. Lógico que o comportamento é uma soma de outras questões, como coisas que ele vive, que ele vivencia, e comportamentos, mas tem coisas que ele carrega já no seu DNA. Contudo, quando essa criança ela é adotada, o que ela carrega do pai que acabou de adotar? Nada ainda. E aí vai precisar da convivência para aos poucos ela começar a se parecer com essa família, não é verdade? Quanto mais ela convive, ela está próximo e ela se sente amada e querida, ela passa a se parecer e ter o comportamento desses pais. Faz sentido? Eu estou falando? Pode passar mais um, amor. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco ainda quando nós éramos pecadores, ainda quando nós não valíamos nada. Ele nos amou e quis nos adotar, quis nos chamar de filhos, nos chamou para perto. E qual é o nosso papel agora? Simplesmente frequentar a sua casa, chamando aqui esse espaço de igreja, uma vez por semana, e agora eu sou filho de Deus uma vez por semana, é isso? Você é filho de Deus uma vez por semana? Durante 2 horas na semana, de domingo, das 18 às 20, você é filho de Deus. O restante da semana, é isso? Não, né? Você é filho de Deus o tempo todo. O que a gente precisa então? Pode passar, meu amor.
Na verdade, eu vou falar um pouquinho do que a condição que nós estávamos e o mundo estava, para que de fato Deus tenha nos chamado. E eu queria abrir com vocês em Gênesis 4. Comecinho da Bíblia, Gênesis 4. Gênesis 4 fala quando começa a descendência, né, de Adão e Eva, nasce Caim, nasce Abel, tem o primeiro homicídio, depois vem falando dos descendentes de Caim. E quando estava falando dos descendentes de Caim, no 19 vem falando assim: Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, de outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. O que começou a acontecer com a humanidade? Existia um ódio desproporcional. Se Lameque falou aquilo para suas esposas, era porque já começou a se acontecer algo que era comum no meio do povo. Um homem pisou nele, ele matou. Outro homem acabou ferindo ele, ele também matou. Ou seja, era desproporcional. Não era o cara me pisou, vou pisar nele também, vou empurrar, vou querer, não, porque ele me pisou, vou matá-lo. Não tem proporção, você está vendo? Era totalmente incabível. O que aconteceu em seguida? Vamos dar um pulo lá no 6, Gênesis 6. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não foi só Lameque que tinha essa desproporção. A maldade no coração do homem era tamanha que o Senhor olhou do céu para a terra e falou: não tem mais jeito não, vou ter que apertar o botão de reset, porque a maldade se multiplicou tanto que o povo cada vez mais estava de forma desproporcional fazendo tudo aquilo que não era aceitável perante Deus. E estavam raros os casos de homens que ainda falavam com Deus, que ainda queriam ter comunhão com Deus, mas que Deus já estava enxergando, que se contava nos dedos as pessoas que ainda falavam com Deus,
Na hora que passasse mais uma geração ou duas, teria mais alguém? Teria nada. E aí, foi aí que Deus decide dar um reset, e Deus fala com Noé, e acaba inundando toda a terra para começar tudo de novo. Você percebe que a Bíblia diz que o coração do homem é extremamente enganoso. É o coração do homem que nasce todo o pecado. O conselho ruim é aquela pessoa que fala para você: você não sabe o que fazer, só siga o seu coração. Mas o coração mais enganoso do que tem, o homem não sabe dar um passo certo na sua frente. Enquanto ele está no erro, no pecado, ele só caminha para o pecado, é só para o abismo. A tendência do homem é essa. Você percebeu que a geração ali estava muito próximo. Quando se fala de Lameque era tataraneto de Caim, então praticamente era a quinta geração depois de Adão, e ele já estava com um pecado tão desproporcional que já estava fazendo coisas terríveis, já que Deus não aceitava. E não se passou muitas gerações, mas se avança um pouquinho, 1000 anos depois, mais ou menos, e está ali Deus já olhando para a terra e falando: vou ter que dar reset. Mesmo ele dando reset, o que aconteceu com o coração do homem? Depois disso, depois que deu reset, ficou só Noé, a esposa e os filhos. Graças a Deus, só tinha homem santo e perfeito sobre a terra, foi isso? Não. Começaram a errar de novo e fugir do caminho do Senhor. E fica evidente que não adiantava toda vez que se enchesse o pecado sobre a terra, então Deus ia dar um reset e ia destruir todo mundo. Senão Deus ia ter que dar reset. Eu acho que a cada 50 anos dá um novo reset, né? Mata aquela geração e nasce outra, que não tem jeito. O coração do homem, ele está inclinado para o pecado. Como que faz então para resolver isso? Você pode passar, meu amor? Pode passar. Deus estipula então uma primeira lei. Uma primeira lei. Essa lei não era o ideal, mas era uma primeira lei para pôr um ponto na vingança, um limite. Como a vingança era extremamente desproporcional, nos tempos de Moisés já estava dessa forma, que nem de Lameque de novo. Se a gente for ler entre o próprio povo de Deus, a concepção era: se eu tinha um escravo e ele não me obedecesse, eu podia matá-lo. Como assim eu posso matá-lo? E começou a acontecer assim: se alguém matasse alguém de uma tribo, ele não ia vir outro e matava uma pessoa também de outra tribo, eles queriam matar a outra tribo inteira. Continuou sendo desproporcional. E aí Deus cria uma primeira lei só para igualar a vingança. Então será olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Por quê? Porque estava a vingança tão desproporcional. Eu falei assim: gente, já que vocês querem se vingar, se vinga no mesmo nível, calma aí. Mas não era a vontade de Deus, essa ainda não era a vontade. Ele só estava fazendo o quê? Numa primeira lei, tentando igualar. Gente, já que vocês querem se vingar, vamos nivelar isso aí pelo menos, porque não está dando conta desse jeito, vocês não vão continuar, né? E aí Deus estipula então para os seus filhos uma primeira lei. Bianca, só faz um favor, dá um pulinho lá no slide lá. Bom, pode acompanhar ela lá. Vocês percebem que essa primeira lei, quando vocês observam isso, dá a impressão que quando Deus cria olho por olho, dente por dente,
quando Deus estivesse concordando que, na verdade, cada vez que alguém fosse machucado, era para tu machucar também. Não, na verdade, Deus estava estipulando um teto. Mas, na verdade, essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era o oposto disso. Quando chega, ainda na época que Jesus está sobre a terra, e aí no coração dos judeus, o que tem ainda? A lei, delimitando o teto. Aí chega Pedro e fala para Jesus: se alguém me machucar, me magoar, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Tá bom, 7 vezes. Ele achou que estava bom demais. 7 tá. O que Jesus faz, o oposto que Lameque tinha feito lá no começo. Lameque tinha um ódio no coração, que ele falava: se alguém me machucar, eu vou matá-lo 70 vezes 7. O que Jesus está falando? Se alguém te ferir, você vai perdoá-lo 70 vezes 7. Ele põe um sentido totalmente oposto e ao contrário. Não existe mais um teto. Se alguém te machucar, tu vai machucar igual. É para agir conforme o reino. O reino é amor e perdão. Então passa a ser o oposto de tudo aquilo que a humanidade estava fazendo. A humanidade estava caminhando para a maldade e o coração do homem estava terrivelmente inclinado para o mal. Interessante que eu coloquei, Jesus inverte, é o mesmo número, só que direção oposta. O reino não é ausência de lei, é a lei de Lameque, virada ao avesso. Não era para, na verdade, pôr um teto, não era um limite. Quando Jesus fala para nós perdoarmos 70 vezes 7, foi proposital. Foi, na verdade, mostrando que a intenção não era colocar um limite nesse amor, porque 7 sempre foi o número da perfeição. Os judeus reconhecem muito bem isso. Era a questão de quando se olhava algo completo. O mundo foi feito em 7 dias, uma semana tem 7 dias, era sempre algo completo. O número 10 sempre foi um número que, para todas as sociedades, era um número considerado um número que simbolizava a multiplicação. Era a questão de 10 vezes mais. 70 vezes 7 era um número quase que infinito. Vocês estão entendendo? Quando se falava de 70 vezes 7, era a perfeição vezes 7 vezes a multiplicação. Era um número para ser infinito. Não é para achar um número cabalístico, então é 144, esquece essa figura, tá? Na verdade, a ideia era para ser um número infinito, era para ter uma continuidade de multiplicação naquela direção. E assim como o ódio e o pecado estava se multiplicando, Jesus põe um outro padrão, na verdade é para o perdão e o amor se multiplicar. É na direção oposta. Meu amor, e aí com isso eu dou, na verdade, ao que o Espírito Santo me direcionou, que não tem como a gente fazer isso por nosso esforço. A gente precisa ser governado por dentro, a gente precisa ser governado pelo Espírito. A igreja que o mundo precisa não é aquela que tenta amar mais, mas a que se rende ao único que já é o amor. A gente não precisa se esforçar para amar, porque pelo nosso esforço não vai, gente. Uma pessoa está te machucando e eu vou falar assim, decidi amá-lo, não vai, não é racional. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está num momento de crise, no momento de dificuldade, você fala assim, vou tentar ter paz. Você consegue? Por mérito próprio? Vai fazer o que? Yoga, meditação, o que você vai fazer? Porque não vai.
a Bíblia começa a falar, então aqui é de um outro princípio, você tem que ser governado pelo Espírito de Deus, que já é perfeito. Ele é o próprio amor que habita dentro de você. Meu amor, vamos abrir em Mateus 5. Tenho falado com frequência a respeito dessa mensagem que Jesus deixou registrada em Mateus 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Se tivesse um canal do YouTube para você ouvir só as mensagens que o próprio Jesus pregava, você assistiria? Não? Daria? Seria seguidor do Instagram de Jesus? Você leria as postagens dele? E até compartilhar? Pela graça de Deus, Mateus deixou registrado um sermão inteiro. E às vezes a gente não dá essa atenção. Mateus 5, 6 e 7, um sermão registrado aqui, ó, um compilado de sermões de Jesus. Abri Mateus 5. Vou ler a partir do 43. Mateus 5, 43. Está falando sobre amor ao próximo aqui, ó. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É uma forma de interpretar a lei que se estava colocada, tá? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os vossos que vos amam, que recompensa tendes? Se fazem, não fazem o que os publicanos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os que os gentios também fazem o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora vamos lá se atentar a esse último versículo. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quem aqui já alcançou a perfeição? Jesus está pedindo para nós sermos, bonzinho. Pediu para ser bonzinho? Não. Ele pediu para ser somente santos, só separados a Ele. É isso que Ele pediu aqui? Não, pediu para ser perfeitos. Como que faz para ser perfeito? Ao ponto de Ele falar, do mesmo jeito que Deus traz o sol e a chuva tanto para o mal quanto para o bom, o sol e a chuva estão lá, é para vocês do mesmo jeito que o Pai Celestial. Se vocês são filhos, vocês vão agir da mesma forma, vocês vão amar e orar por que perseguem vocês. Senão vocês não são filhos. Olha a pancada que Ele deu. Com as nossas próprias forças, se você tentar com a força da tua vontade, impossível. Teu coração, na verdade, vai apontar para o lado ao contrário. Por vezes você vai ter o coração que nem de Lameque. Não, ele me machucou, eu vou acabar com a vida dele. Não é assim que a gente tenha o sentimento? O sentimento do nosso coração é sempre desproporcional. A gente não quer mais nem ter contato com aquela pessoa. Mas aí Jesus fala, não, é para perdoar 70 vezes 7, é para nós amarmos e orarmos por quem nos persegue, é para nós sermos perfeitos. E como que faz para fazer isso?
Faça mais um, meu amor. Vamos abrir em João 15. João 15. João 15, Jesus exemplifica, traz como figura de linguagem que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos fixos nessa videira. João 15, a partir do versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, Ele corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Pessoal aí, me ajuda aí, o pessoal que lembra aí os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Alguém sabe algum dos frutos do Espírito? Hein? Fala um. Mansidão, mais um. Domínio próprio, mais um. Não lembram? Longanimidade, amor, maravilha. A Bíblia acabou de descrever que o galho, ele não pode dar fruto de si mesmo. Não é o galho que dá fruto. Existe uma árvore e a seiva passa por dentro do galho. E é essa seiva que produz o fruto. O galho, para ele dar o fruto, ele tem que estar o quê? Tem que estar conectado. Ele tem que permanecer na árvore. O galho fora da árvore dá fruto? Dá? Não. E se por acaso aquele galho ele estiver doente, estiver ali alguma coisa fazendo aquele galho ficar mais seco, tiver alguma coisa impedindo que a seiva passe por dentro dele, mesmo que ele esteja conectado à árvore, vai nascer fruto? Vocês já viram uma árvore que às vezes está bonitinha, mas tem um galho que está meio sequinho, meio buxiba? Naquele galho tem fruto? Não tem. E aí o que acontece? Ele fica atrapalhando o crescimento, não é verdade? Por isso que fala que meu pai é agricultor, todo galho que não dá fruto, ele corta. Mas ele também fala que aquele que está conectado, está a permanecer nele, ele dará fruto. Só que ele fala assim: mas vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa. Você precisa ser podado? Precisa, porque se você estiver cheio de folha, você não vai dar fruto. Não é só aparência. A folhagem tinha muito a ver com a aparência. O que um bom agricultor às vezes tem que fazer? Dar uma limpada, dar uma podada na árvore, tirar aquilo que está atrapalhando, para que a seiva corra muito bem e dê fruto. Vale aqui uma curiosidade: todo mundo aqui já comeu melão pelo menos uma vez, né? Só que vocês já perceberam que tem um melão, que alguns chamam de melão japonês, que a casca dele chega até a ser um pouco mais grosseira, e dentro, em vez de ser aquele branco meio pastel, é um laranja bonito. Você sabe como que se consegue aquela tonalidade de melão? Quem produz
eles vão, assim que nasce o primeiro melão que está desbrotando, realmente está ficando bonito, eles cortam todos os outros galhos que está nascendo melão também. Eles cortam todos os outros, para quê? Para que a árvore direcione a seiva para aquele único fruto, e aí tem ali um melão concentrado. Legal isso, né? Ficamos sabendo aí uma curiosidade na área da botânica. Mas o que quer dizer isso aí? Que toda vez que tem coisas atrapalhando do fruto aparecer, Deus precisa podar. E é bom que pode, porque se não podar, Ele vai cortar. E qual a diferença entre podar e cortar? Vocês têm noção? Quando você poda, você tira só uma ponta, tira umas folhinhas que está atrapalhando. Tem uma folha ali que está meia laranja, e ela não está entrando uma seiva ali, você tira, né? Você dá uma poda, o que está errado. Se a Bíblia falar que nós já fomos podados, limpos pela palavra, quem Ele está querendo limpar das nossas vidas? Tudo aquilo que não pertence a Ele. Todas as áreas da nossa vida que não passa a vida de Deus. Para quê? Para que comece a aparecer as suas ações? Não. Para que a vida de Deus, a seiva, corra dentro de você e apareça o quê? Que fruto? Qual o fruto? Pode passar mais um, meu amor? Só passa mais um, depois eu volto. Vamos lá. Qual que é o fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se vocês leem Gálatas 5, vocês vão perceber que antes desses versículos que fala sobre o fruto do Espírito, está falando sobre o quê? Sobre as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são a prostituição, avareza, impureza, maledicência, e vai uma lista ali que quando você acha que terminou, ele fala assim, coisas semelhantes a essa, tipo assim, vai a lista que pecado que não termina, né? Todo mundo conhece as obras da carne. E são as obras de qual carne? Só da pessoa que está no mundão, pessoa que não conhece a Deus. Não. As obras que estão curtidas aqui, ó, na minha vontade. Faz parte do ser humano querer mentir, querer roubar, praticar impureza, o olhar é lascivo, e assim estamos carregados de pecado. O que precisa fazer então para nós anularmos as nossas vontades e que o fruto do Espírito apareça? O amor, a paz, a alegria. Precisamos permanecer na videira. Se eu leio aqui João 15, só nesse capítulo eu contei 11 vezes que pede para a gente permanecer nele. Será que ele repete por algum motivo especial? Se a gente continuar lendo aqui 15, versículo 5, eu sou a videira e vós sois os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Percebe que ele fala, esse não dará muitos frutos, esse dá muito fruto. O fruto do Espírito não está no plural, existe um fruto que vai nascer de você, concentrado, que faz parte da essência de Deus. Depois ele fala, porque sem mim nada poder fazer. 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançarão ao fogo, e o queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o meu amor permaneço. Tende vós dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. Não tem como nós sozinhos, por nossa própria vontade, praticarmos amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. Essas coisas fazem parte de Deus governando nossas vidas. Mas quanto mais nos distanciamos ou deixamos que a carne fale mais alto, essas coisas na verdade parecem mais distantes, e o que parece estar mais próximo é as obras da carne. Vocês percebem que da mesma forma que o amor, ele não faz parte de nós, mas faz parte da essência de Deus, a fé também está lá a fidelidade. A fé vem de Deus. A fé, ela é uma porção de Deus colocada em nós. A Bíblia diz que foi já repartido, já foi despejado uma porção de fé em cada um de nós. O que a gente precisa fazer então? Crer em Deus, ao ponto de não duvidar. Compartilhei esse devocional ontem, quem me segue, quem acaba vendo, é justamente isso. A fé que eu preciso ter, uma fé que se agarra em Deus ao tal ponto que eu dependo disso para sobreviver. Porque se eu não estiver permanecendo em Deus, e Deus não estiver na minha vida, eu vou ser cortado e vou ser jogado no fogo. Eu acho que não precisa entender essa alegoria. Se eu não permaneço em Deus, o pecado já está à porta, e o que vai depois acontecer? Eu vou para o inferno, eu vou queimar. O que eu tenho que fazer então? Permanecer nessa videira, e em vez de tentar aparecer, mostrar o que estava acontecendo, porque a passagem que se fala de Marcos 11, que ele fala para nós crermos em Deus, porque se eu olhar para o monte e declarar que ele vai sair de lá e vai se lançar no mar, mas crendo sem duvidar, se eu volto um pouquinho antes, os discípulos estavam espantados, porque na verdade Jesus tinha passado por uma figueira, e a figueira estava cheia de folhas, e Jesus achou que naquela figueira havia fruto. E todas as vezes que na Bíblia se refere a uma figueira, está falando da igreja. E aí quando ele chega naquela figueira, a figueira não tinha fruto, ela só tinha folhas. E aí Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte, quando ele passa lá, a figueira inteira tinha murchado e tinha morrido. E eles falaram: Jesus, ficaram espantados, a figueira que você amaldiçoou morreu. Ele falou: mas vocês estavam duvidando que isso ia acontecer? Eu falei, aconteceu, porque eu não duvidei. A fé não pode passar pelo filtro da dúvida. Uma vez que você duvida, você não está duvidando da sua fé, porque a fé não é sua, assim como o amor não é seu, ela é fruto de Deus na sua vida. O que você faz então quando você não está tendo fé? Na verdade você não está deixando Deus agir, você está pondo um bloqueio nessa seiva. Vocês estão entendendo que na verdade toda a fé que nós temos, na verdade está baseada em nós crermos no que Deus pode fazer. Por isso que em Hebreus, versículo 11, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, quando temos fé, Ele se torna galardoador dos que o buscam.
Não é isso que diz a palavra em Hebreus 11? Moço, tu voltar um é justamente esse versículo que eu tinha colocado, acho que é só invertir os slides, volta um. Olha lá, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não existe uma oração poderosa, não é a oração que tem poder, quem tem poder é o Deus poderoso que responde a oração. Não existe um método para você ter uma oração poderosa. O que existe de método é você crer no Deus que pode fazer. É crer em Deus. Precisamos crer em Deus a tal ponto de entender que quem faz não sou eu. Se eu creio de fato nisso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso permanecer nele, porque eu sei que se eu não permanecer nele, eu vou xingar. Se eu não permanecer nele, eu vou duvidar que uma coisa vai acontecer, que as promessas de Deus não vão acontecer. Se eu não permanecer nele, não vai existir alegria em minha vida, vai vir depressão, vai vir tristeza. Se eu não permanecer nele, eu não terei paz, serei uma pessoa ansiosa, atribulada, cheia de estresse. Nisso eu não quero dizer que essas doenças não são de alguma forma uma resposta às coisas que vivemos. Vocês sabiam que quando você vai estudar de fato psicologia, vocês vão entender que depressão não é uma doença. Depressão na verdade é uma resposta a algo que você viveu. Já o sintoma, a depressão é o sintoma, não é a doença, não é a causa, é o sintoma. É como alguém que está com pneumonia e ele tem febre. Febre não é a doença, é o sintoma. Porque você viveu coisas no passado que te machucaram, que te feriram, você passa a se entristecer e você depois carrega um sintoma, que é tido às vezes como ansiedade depressiva, depressão, é sintoma. O que você precisa? Colocar mais, depois de tratamento, às vezes tem que conversar, passar realmente para um psicólogo, às vezes você precisa pôr para fora tudo isso. Mas Deus pode fazer algo que nenhum médico pode fazer: mudar o seu coração, te dar paz em meio ao caos. E quando você não teria motivos para confiar, você confia. Você não vê solução, você não vê assim, acho que minha vida vai ser isso mesmo, não vai ter outra alternativa, não vai ter mudanças, vou viver desse jeito mesmo. Deus pode trazer algo novo na sua vida, pode mudar realmente o rumo da sua vida e você nem você mesmo se reconhecer. Por quê? Porque não será mais você mesmo, será Deus em você. Mas para isso você tem que falar assim, dizer um belo de um não para você mesmo, para suas vontades, e você se conectar e começar a olhar para a palavra e deixar que o Espírito Santo haja dentro do teu coração. Veja, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vive dentro de nós. E se ele pode ressuscitar, Deus que estava morto, um corpo que estava morto, e ressuscitou ao ponto de trocar até mesmo o seu corpo. Porque perceba que Jesus tinha sido açoitado a tal ponto de ser desconfigurado, porque tomar 39 chibatadas com um chicote romano que tinha mais ou menos umas 9 pontas, com ossos e ferro, não tenho noção do que é de fato o que pode restar de carne desse indivíduo. Fora isso, passou por humilhação e foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e deram pauladas para que a coroa entrasse dentro do seu crânio. Quando Jesus ressuscita, não é somente o seu espírito que ressuscita, o seu corpo é modificado ao ponto que Maria não reconhece quem está na sua frente. Os discípulos do caminho de Emaús não reconhecem quem era ele, porque o seu corpo foi completamente alterado. Ele foi reconhecido pelas suas palavras.
Quando Maria reconhece, foi justamente quando ele chama pelo nome, ela percebe quem era ele. Os discípulos no caminho de Emaús, quando ele vinha falando, eles mesmo depois reconhecem que existia algo queimando em seu coração enquanto caminhavam com ele. Mas quando Jesus chega na casa deles, Jesus parte o pão, reconhece que era ele. A Bíblia diz que pelos frutos os reconheceis. Vocês estão conectados na árvore, na videira verdadeira? Qual é o fruto que vocês vão ser reconhecidos? Qual é o fruto que o mundo vai reconhecer que vocês são realmente Cristos, são cristãos, realmente estamos conectados com Ele, que nós transbordamos amor, transbordamos paz, transbordamos alegria. Você não é um crente mal-humorado, carrancudo, triste, não, um crente alegre. A Bíblia diz em Atos que a igreja ia crescendo porque eles caíam na graça do povo. Eu fico imaginando uma igreja alegre, uma igreja que amava, que se doava para o próximo, não é só porque eles tinham bondade dentro deles, mas porque a vida de Deus estava neles, ao ponto de eles repartirem tudo que eles tinham, e eles não olhavam mais para si próprios, eles vendiam terrenos e davam para o outro. Porque eles faziam isso? Porque não era da vontade deles. O ser humano é egoísta, é avarento. Vocês percebem? Não era mais a vontade deles, eles estavam vivendo aquilo que o Espírito Santo estava deixando se manifestar. Mas mesmo numa igreja poderosa, como na igreja de Corinto, que existia muitos dons lá, Paulo precisou escrever o capítulo 13, que tudo que eles fizessem, se não tivesse amor, de nada valeria. Precisamos mostrar o fruto. A Bíblia diz que o amor, nós cantamos isso hoje, o amor seria a bandeira, seria o estandarte. Você olha para um forte, você olha para um navio que está passando por um mar aberto, existe uma bandeira sobre aquele navio, indica a nacionalidade, indica a qual empresa pertence. A sua bandeira que você deve erguer deve ser justamente o amor de Deus. Pode passar mais um? Eu vou passar dois, na verdade, mais um. Ter o Espírito Santo e ser governado pelo Espírito são coisas diferentes. A igreja de Coríntios tinha dons, tinha o Espírito Santo, e Paulo precisou escrever Coríntios 13, porque eles não tinham amor. Você tem deixado o Espírito Santo ter você, ao ponto de você permanecer nele e você transbordar desse fruto? Na verdade, toda a ministração ele vem falando justamente para nós permitirmos que esse Espírito dentro de nós, ele nos governe. Nós ouvimos mensagens, lemos a Bíblia e somos o tempo todo confrontados nas coisas que precisamos fazer. A questão é que se eu tento fazer as coisas por mérito próprio e por esforço próprio, vem preguiça, vem a vontade, os desejos do meu coração, e aí o que acontece? Se eu cedo para as vontades da carne, o Espírito não se mostra. A partir do momento que eu nego, eu falei um pouquinho disso no domingo passado, quando falei justamente sobre o que estava nos saciando. Se uma árvore, ela tem coisas sugando a vida daquela árvore, às vezes porque tem alguma doença, uma trepadeira, alguma coisa, ela não tem como ter um fruto. Mas se nós estivéssemos limpos pela palavra, estivermos conectados, permanecermos em Deus, você não precisa de um esforço descomunal para ter amor. O amor simplesmente vem, ele é fruto. Você tem que estar só conectado à videira. Meu amor, mas vê se tem mais um aí. A Bíblia diz em Romanos 8,15:
Não recebeste espírito, pode voltar, irmão. Não recebeste espírito de escravidão para viver sem temor, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Um filho obedece. Um filho se parece com o pai porque ele convive com o pai. É um filho que foi adotado e ele convive com o pai. Quanto mais nós convivemos com esse pai, mais nós vamos nos parecer com ele. Não tem como eu agir como o pai, com um amor que se doa, um amor que perdoa, um amor que é fora dos padrões que existem nesse mundo, se eu não aprender com meu pai, se eu não conviver com ele. Pode passar, meu amor. A igreja, aliás, o mundo precisa de nós. Não é por uma exclusividade. Deus não amou somente a igreja, Deus amou o mundo. E nós, da mesma forma, devemos não amar as coisas que tem no mundo, mas amar as pessoas que estão no mundo lá fora. Nós pregar o Evangelho para toda e qualquer criatura, inclusive mostrar com nossas ações que somos filhos de Deus, faz parte de ser igreja. Precisamos nós mostrar para o mundo que realmente Deus tem transformado nossas vidas. Nós não temos mais uma religião onde frequentamos um galpão uma vez por semana. Não. O grande segredo que Jesus contou para Nicodemos, que está registrado em João 3, é que é necessário nascer de novo. Na verdade está se falando ali de você ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, conforme está em Coríntios 5,17. Deus quer trocar o coração, não é fazer reparos, não é fazer remendos. Então Ele precisa mudar completamente as nossas vidas. Bom, só mais um aí, acho que é. Então eu estou falando, não é sobre fazer mais, é sobre render-se mais. Quanto mais nos rendemos à vontade de Deus em nossas vidas, esse fruto aparece mais naturalmente. Quanto mais nós buscamos a Deus, queremos a sua presença em nossas vidas, no nosso dia a dia, e amamos esse Deus e queremos Ele em nossas vidas, naturalmente o fruto vai aparecer, porque eu começo a me alimentar justamente da água. João 4, quando Jesus fala com aquela mulher que está no poço, ele fala que se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede. Essa água, na verdade, simboliza simplesmente a palavra. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos alimentarmos dessa palavra. Quanto mais nos alimentamos de coisas que nos saciam, que não é justamente essa palavra, nós alimentamos nossa vida com outras coisas e nós vamos reproduzir aquilo que assistimos, que ouvimos. Até para alguém se converter, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Se alguém para se converter precisa ouvir, você precisa ouvir a mensagem, você precisa ler essa mensagem, precisa inculcar ela de tal forma que você viva ela. Essa seiva corra dentro de você, você viva a vida de Deus, né? Que seja algo natural. Em Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Jamais. Mas para isso temos que andar no Espírito. Como que faz para andar no Espírito se a gente não permanece em Deus? Como faz para andar no Espírito se eu tenho dado lugar às vontades da carne?
Se eu ando com o Espírito e eu deixo esse Espírito governar a minha vida, a Bíblia diz que se isso acontece, eu jamais vou satisfazer a vontade incontrolada da carne. Na verdade, passa a ser controlada, porque quem controla a sua vida agora é o Espírito, Ele que vai governar a sua vida. Acho que isso, e é isso. Então, a mensagem é essa: deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Você precisa permanecer na videira, precisa deixar o Espírito Santo limpar as coisas da sua vida que precisa ser limpada. Você sabe as coisas que você tem que deixar para trás, você sabe das coisas que precisa ser podada, porque se você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida, essa seiva vir na sua vida, e não deixar que o Pai venha e pode, se você deixar que a palavra limpe sua vida, o que vai começar a acontecer é que uma hora você não vai mais permanecer, você será cortado, e aí é dura coisa, porque não tem como fruto dar fruto de si mesmo. Gostaria que nesse momento, então, acredito que a palavra já deve ter falado ao seu coração.